Muito bem. O quarto critério é o critério da coerência e da coesão. O seu texto ele precisa estar bem articulado. Você entendeu a proposta, você sabe o que é que você vai usar para argumentar, e você domina muito bem as regras de escrita que a língua tem, que a língua possui. Você sabe escrever um texto dissertativo, argumentativo, mas as ideias elas precisam estar bem articuladas, bem organizadas, uma após a outra. Como a gente faz isso? Como a gente até colocou, como fazer a ligação entre as partes do texto? Utilize conectores. As ideias elas são ligadas umas às outras por palavrinhas mágicas que a gente chama de conectores ou operadores argumentativos. Vocês também vão poder ouvir assim. Reflita sobre a estrutura. Gente, quando você olha a proposta, você já pensa que, vixe, é isso que eles querem, eu vou fazer isso, isso e isso. Você já vai organizando, talvez aqui até na sua mente, como você vai estruturar o seu texto. O que você vai colocar na introdução, mais ou menos o que você quer no desenvolvimento e na conclusão. E aí você só tem que organizar como você vai ligar uma parte à outra. Então, saber ligar uma estrutura à outra. Utilize pronomes e substantivos corretamente. As palavrinhas da língua elas estão aí para lhe ajudar. Então, você tem que saber qual é a função de um pronome, como ele deve ser utilizado e de um substantivo também. Faça referência a tópicos anteriores. Você falou uma coisa lá na introdução. Quando a gente chega geralmente na conclusão, a gente vai reafirmar a nossa tese. Então, isso, é isso que nós fazemos. A gente faz uma referência ao que já foi dito, ao que já foi mencionado. Então, você precisa usar termos que façam essa referência. Como foi visto, como já foi mencionado anteriormente e tal. Justamente. Crie pontos de transição, são esses o que ligam, né, frases, sentenças e parágrafos. Os exemplos e evidências, a gente já tratou sobre isso, né? E aqui é na coerência, né? Em relação à coerência, e revise e edite. Gente, o Tiago já mencionou, não deixe para fazer sua redação na folha de entregar. Por favor, faça rascunho. Eles são importantíssimos. Amor, na última redação que você fez, vai contar pra eles quantos rascunhos você fez? Eu acho que eu enchi o caderno de prova quase todo. Né? Eu usei a folha de rascunho normal, aí eu olhei, aí eu escrevi nos espaços que sobraram ali de outras áreas. Mas eu acho que eu devo ter feito uns 2 ou 3 rascunhos antes da minha Porque é redação final. E eu importante. modifiquei muito. Se você pegar a minha primeira redação e a última, é uma diferença absurda. Porque é isso, revisar e editar. Você precisa cortar o que não tem ou melhorar aquela estrutura, aquela sentença, né, aquele enunciado e falar da melhor maneira possível. E a gente tem aí os conectores que nós podemos utilizar, que são as preposições, as conjunções, advérbios e locuções adverbiais. O tempo aqui não vai dar pra gente expor, Não, né? E dar isso mas daqui. Mas também vai dá chegar o uma momento adiantada, que né? a A gente gente vai. vai ter um momento para falar delas, tá? Em relação à descrição das notas, O que o cara tem que fazer pra para ele ganhar conseguir zero. ganhar o zero, né? Acho que É a é surpresa, a né? surpresa aqui. Para ganhar o zero, as informações não são articuladas. É aquele camarada que só escreve uma frase após a outra e não usa nada para Não tá conectar. muito conectado uma coisa na Impossível, outra. né, gente? A gente acha tão impossível disso É, acontecer, mas é difícil, acontece, né? é difícil até acreditar que é possível acontecer, mas enfim. Pois Vai é, que. não bota só uma frase atrás da outra. Vai 40 que pontos, a articulação ela é precária, é aquele que já até tem liga alguma alguma coisa, né? coisa, conhece pelo menos uma ou duas e repete no texto todo, né? É o Exato. que só sabe usar o mais. Usa só uns, usam mais pra tudo. O Aham, i. exato. 80 pontos, a articulação é insuficiente com repertório limitado de recursos coesivos. Também ele deve conhecer uns 2 ou 3 e só usa esses, né, num texto inteiro. E a gente tem que ter cuidado porque
análise dessas articulações, tem muita gente que acha que é só de parágrafo por parágrafo. Como é que o aluno usa lá no primeiro parágrafo, como é que ele vai para o segundo. E não é isso. Eles fazem essa análise de coerência e coesão no texto inteiro. Então, desde que você escreveu a primeira frase lá na introdução, até a última da conclusão, eles vão analisar isso. Como é que você está fazendo essas ligações, tá? 120, as partes do texto são articuladas de forma mediana. Aí já deu uma melhorada, mas ainda não é suficiente. 160, a articulação é boa e é realizada com um repertório diversificado de recursos coesivos. É aquele 160 que a gente sempre diz, meu Deus, tá boa essa redação. Valeu 160. Ele sabe fazer articulação e ele tem até um repertório diversificado. Mas por quê? O que está faltando para os 200? O que tá faltando? As partes do texto são bastante domínio. Gente, cada um desses conectores que a gente citou anteriormente, eles têm um sentido, eles têm uma função, eles são utilizados para estabelecer algum tipo de relação. Então, por aluno, ele mostrar que ele tem esse domínio, ele realmente sabe como utilizar todos esses conectores, tá? No lugar certinho de cada um.